Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. E hoje com aquele quadro que vocês tanto gostam. Os desenhos mais polêmicos. Hoje eu vou te falar sobre um dos desenhos da Cartoon Network que mais fazem sucesso hoje em dia, Steven Universo. Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos, abaixa a covardia. Steven Universo. Pois é, se você não sabia, esse é um dos desenhos que mais faz sucesso hoje em dia e também é um dos que mais causam polêmicas. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das cenas que mais deram problemas e te explicar por que elas deram problemas, tanto aqui no Brasil como em outros países pelo mundo. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Top Buzz, o aplicativo de celular que mostra para você quais são as notícias que estão bombando na internet. Por exemplo, se você é fã de Steven Universo, você pode acompanhar as últimas notícias que saíram sobre o desenho, como essa aqui que diz que o Steven terá um episódio inédito especial de 1 hora na Cartoon Network dos Estados Unidos no dia 29 de maio de 2017. Episódio inédito, mano! Olha aí, baixa o Top Buzz, experimente, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai gostar, até se for ruim. Ametista, embora seja verdade. Começando com os episódios da primeira temporada. No episódio 5, chamado Fribble, 3 cenas foram censuradas. A história é assim: o PD é um garoto que precisa ficar usando uma fantasia de batata frita, mas ele não gosta disso, e aí reclama pro Steven. Eu queria que tivesse um jeito dessa fantasia fazer o serviço sem eu estar dentro dela. E aí o Steven tenta ajudar o amigo e coloca um caco de pedra mágico dentro da roupa. E isso faz a fantasia ganhar vida própria. Só que o plano não sai como esperado. E o Fribble, essa fantasia aí malvada que ganhou vida, ele começa a aterrorizar a lanchonete e a atacar os clientes. Beleza, agora que você entendeu o contexto da história, chegamos nas partes que foram censuradas. Aqui no Brasil foi censurada a cena em que Fribble está atacando os clientes e começa a encher a boca do Sr. Smiley com batatas fritas, mesmo ele pedindo por favor para parar. Please, no more fries! Ué, quem é que não gosta de batata frita, né? Bom, aqui no Brasil depois essa cena acabou censurada e aí ela ficou um pouco diferente. Fribble, para! Meu, que medo desse bicho! Imagina você tá indo dormir, aí chega no seu quarto e dá de cara com esse bicho. Esse episódio teve mais 2 cenas que foram consideradas impróprias para crianças. Depois de toda essa confusão, o Steven resolve lutar contra o Fribble e começa a atacar ele, jogando as suas roupas, até que no final ele usa um golpe muito bizarro. Cuequinha, vai! Cuequinha vai? Mano, que tipo de super-herói tem um golpe que fala cuequinha vai? Mas resumindo a cena, o Steven joga a cueca no monstro e daí fica peladão. Essa cena foi considerada imprópria e acabou sendo censurada. E mais no final do episódio, quando o Steven remove o caco de pedra do monstro, ele dá uns gemidos de dor. Esses sons também foram censurados para que as crianças não ficassem assustadas, né, com o fato de parecer que o bicho estava sentindo alguma dor ou sofrendo. Então aqui no Brasil depois essa cena ficou assim.
O próximo episódio que eu vou te mostrar teve 2 cenas censuradas. O episódio Aventura na Ilha teve uns momentos bem quentes, quando Lars e Seth se beijam. Para! Isso aí é um desenho, não é novela da Globo. O beijo é longo, dura alguns segundos, e depois o Steven aparece para quebrar o clima. Why don't you let yourself just be... Steven, how long have you been watching us? Por isso a cena foi editada, e na versão censurada, o som do beijo foi tirado fora, e o tempo também foi mudado. Agora eles só tocam os lábios e daí já é cortado. E o Steven cantando ainda é misturado, reparem como ele começa a cantar bem antes. Você não se sente sozinha, nem quando tá perto de muita gente. É só vocês se permitirem. Steven! Há quanto tempo tá aí olhando a gente? Essa cena é um pouco complicada pensando do ponto de vista de que é um desenho feito para crianças. Então a censura faz sentido porque uma criança não precisa ver um beijo longo de 10 segundos. Se você coloca os 2 personagens ali, daí eles vão lá, dão um beijo, pá, acabou, a criança já entende que tá rolando um romance, os personagens se gostam e tal. Isso já é o suficiente, entende? Agora, eu como um jovem, um adulto assistindo essa cena, até acho ela divertida, porque o que acontece? Os 2 personagens estão ali, rola aquele clima, aí eles vão lá, se beijam, de repente aparece o Steven e estraga tudo. É só vocês se permitirem. Steven! Gente, fala sério, quem aí nunca passou por isso? Não tem nada pior do que você tá ali no clima com a menina, aí rola um beijo e aparece alguém pra atrapalhar. E depois, no final do episódio, mais uma cena foi censurada. A Seth luta contra um monstro invisível e no original existem sons dela enfiando a estaca e o monstro gemendo. Já na versão censurada, esses sons de sofrimento, de dor, eles foram retirados. E a luta também ficou bem mais rápida. Falando em luta, teve uma outra luta que também teve algumas partes modificadas. No episódio O Retorno, a cena onde Garnet é atingida pelo desestabilizador de Jen foi censurada. Foi essa cena aqui. O desestabilizador de James. Ela foi considerada pesada demais para crianças assistirem, porque a luta teria violência em excesso. Por isso algumas partes foram tiradas para que a luta ficasse mais leve e mais rápida. E daí ficou assim. Continuando o próximo da lista, no episódio A Amizade, Pérola acha que vai enfrentar Peridot e tenta acertar ela com um golpe, mas o golpe falha e daí ela se assusta e não entende o que está acontecendo. E nisso a Peridot, ela tira sarro e chama a Pérola de idiota. Peridot! Pearl, don't just... You idiot. Tipo assim, haha, você não percebeu que eu sou um holograma, seu idiota. Que deselegante. Totalmente Bom, essa parte foi censurada porque foi considerada ofensiva. Tipo, como se um personagem estivesse xingando o outro. Seu idiota! Então a cena foi adaptada. E na versão aqui do Brasil, ela não fala sua idiota. Foi só colocada uma risada para disfarçar as coisas. Peridot! Pérola, não faça... A próxima cena deu problema em vários países, mas o maior problema mesmo foi na Inglaterra. A cena em que Pérola dança com Rose Quartz de uma maneira mais íntima, bem estranho mesmo. Essa dança aí não foi considerada apropriada para crianças assistirem. E pior pro pai do Steven, ele tava ali olhando com aquela cara de mano, o que tá acontecendo aqui?
Tipo, é a namorada dele dançando ali, mas enfim. A polêmica foi a seguinte: a dança é meio sensual, mas muita gente começou a dizer que essa cena acabou censurada porque as duas meninas que estão dançando ali de maneira romântica, isso podia simbolizar que estava rolando ali uma espécie de romance homossexual. A criadora de Steven Universo disse em entrevista que não tem como as Crystal Gems serem lésbicas, porque elas são personagens que não têm gênero. Só que muita gente não acredita muito nessas declarações, porque as Crystal Gems são meio parecidas com mulheres, têm até curvas femininas. E aí fica essa polêmica. E na Inglaterra, por exemplo, a cena foi censurada, foi modificada e ficou assim. Alguns grupos até acusaram a Cartoon Network na Inglaterra que ela estaria sendo homofóbica, alegando que eles censuraram a cena não porque é uma dança romântica e sensual, mas porque eles queriam censurar um romance homossexual. E daí a Cartoon Network se defendeu dizendo isso. Me larga, não enche. Isso não faz sentido, já censuramos também cenas heterossexuais, como foi o caso do beijo no episódio Aventura na Ilha. E uma coisa curiosa é que um dos países que Steven Universo mais sofreu censuras foi na Arábia Saudita. Foram várias polêmicas, como por exemplo no episódio O Libertador, que deu problema por causa de uma cena envolvendo Rubi e Safira. Na cena original elas se encontram e correm em direção uma da outra até se abraçarem. O abraço parece meio íntimo, os rostos se tocam e em alguns momentos você não sabe se elas estão se beijando. E os árabes ficaram com medo que essa cena gerasse problemas porque, tecnicamente, são duas personagens que se parecem com mulheres. E também não dava pra ver se elas estavam se beijando ou não. E isso poderia simbolizar que estava rolando ali um beijo gay. E você deve saber que lá nas Arábias eles não toleram muito esse tipo de coisa. As religiões lá são contra a homossexualidade. Então, pra não dar problema com a população, com a religião e tal, a TV achou melhor censurar tudo isso. E daí você vai ver que na cena editada, quando as duas personagens se encontram, elas já se fundem, pá, tudo acontece muito rápido e acabou. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um Desenhos Polêmicos. E eu não sei se você sabe, mas eu já fiz outros 13 vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Eu já falei sobre polêmicas em Cavaleiros do Zodíaco, sobre polêmicas no Incrível Mundo de Gumball, polêmicas em Hora de Aventura e vários outros desenhos. Se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não assistiu esses vídeos, você pode assistir um desses dois aqui, por exemplo, ou então procura os links aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar os 13 para você poder escolher e assistir qual deles quiser. Ou melhor, aproveita e assista todos. É isso aí, eu sou o Andrei Bedene, esse aqui é o canal Você Não Sabia, temos vídeos novos toda semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!